Oi, som aí. Alô? Ok? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui no plenário da Câmara Municipal. Dizer que a participação de vocês, o apoio em nossas reuniões, além de fortalecer o nosso trabalho, nos ajuda com a transparência e a transmissão do que está sendo tratado aqui para as demais pessoas interessadas e para a população no geral. Então sejam muito muito obrigado a presença de todos e fiquem à vontade. Eu sei que o calor está muito, nós temos um bebedouro aqui ó, na recepção, se alguém aceitar uma aguinha, fica à vontade também aí. Reunião extraordinária no dia 13 de novembro de 2023. Solicito o secretário Luiz Ricardo que faça a chamada nominal dos vereadores conforme prevê o artigo 116, inciso 1 do Regimento Interno. Boa tarde. Nivaldo Pereira da Silva, presente. Igor Jordano Pires Silva, presente. João Vaz de Oliveira, presente. Júlio César Moraes Montijo, Laura Luiz Oliveira Bacaro, presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias, presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz, Lúcio Moreira, presente. Rodrigo Alves dos Santos, Presente. Rubens Donizete Araújo, Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e a oração do Pai Nosso ofertados pelo vereador Enivaldo. A obra de Deus na criação. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia, torna o teu coração atento às minhas palavras. Dar-te-ei um ensino muito exato. Vou tentar explicar-te o que é sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras. E vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação, distinguiu-se em partes. Colocou as principais em suas épocas, adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga, e nunca interromperam seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinhança. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos ela voltam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Caso algum vereador queira fazer alguma outra oração, o espaço está livre. Havendo quórum, sob a proteção de Deus e em nome do povo do Paranaíba, declaro abertos os trabalhos às 15h23.
A primeira parte do expediente, leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores, de forma que as atas serão apreciadas na reunião posterior. A partir deste momento, passaremos à segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Solicito o secretário que faça a chamada nominal para a ordem do dia. Enivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Pereira e Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Emenda número 20, 2023, de autoria do vereador Igor, que modifica o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei número 129, 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 21 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que modifica o quadro de detalhamento das despesas do projeto de lei 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 22 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei número 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 23 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que modifica o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 24, 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei 129, 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 25, de autoria da vereadora Mayra, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei 129, de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 26, de autoria da vereadora Mayra, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei número 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 27 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que modifica o quadro de detalhamento da despesa do projeto de lei 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 28, 2023, de autoria dos vereadores Enivaldo e Mayra, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 29, 2023, de autoria do vereador Mayra, que modifica o quadro de detalhamento de projeto de lei número 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação. Proposta de emenda número 30, 2023, de autoria do vereador Musso, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei número 129 de 2023, para apreciação em turno único de votação.
Proposta de emenda número 31 de 2023, de autoria do vereador Múcio, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei 129 de 2023, para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda número 32 de 2023, de autoria do vereador Múcio, que modifica o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei 129 de 2023, para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 1, de autoria do vereador Igor, que fica acrescido os valores nas fichas 232, 832, 297 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 2, de autoria do vereador Valdinei, que fica acrescido os valores das fichas 231, 378, 250, fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 3 de 2023, de autoria do vereador Enivaldo, que fica acrescido valores nas fichas 232, 197, 342, fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 4, 2023, de autoria do vereador Júlio, que fica acrescido os valores da ficha 248 e fica reduzido da dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 5, de autoria do vereador Júlio, que fica acrescido os valores nas fichas 184, 153 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 6, 2023, de autoria do vereador Rodrigo, que fica acrescido valores na ficha 833 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 7, de autoria da vereadora Mayra, fica acrescido os valores da ficha 197, 342, 297, 475, 815 e 250 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 8, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que fica acrescido valores nas fichas 197, 490, 231 e 724 e fica reduzido a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 9, 2023, de autoria do vereador Múcio, que fica acrescido os valores na ficha 265 e fica reduzido da dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 10 de 2023, de autoria dos vereadores Enivaldo e Mayra, que fica acrescido o valor na ficha 151 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 11 de 2023, de autoria do vereador Múcio, que fica acrescido o valor na ficha 808 e fica reduzido da dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 11, de autoria do vereador Múcio, que fica acrescido a fichas 808 fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 12 de 2023, de autoria do vereador Igor, que fica acrescido o valor da ficha 251, fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 13 de 2023, de autoria do vereador João Vaz, Laura, Rodrigo, Rubens e Valdinei, que fica acrescido valor na ficha 184 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação.
Proposta de emenda positiva número 14 de 2023, de autoria do vereador João Vaz, Laura Rubens, que fica acrescido o valor da ficha 60, reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva 15 de 2023, de autoria do vereador Laura, que fica acrescido o valor na ficha 772 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva 16 de 2023, de autoria da vereadora Laura, que fica acrescido os valores nas fichas 457, 475 e fica reduzido as dotações 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 17 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que fica acrescido os valores na ficha 220 e reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 18 de 2023, de autoria do vereador Rubens, que fica acrescido os valores na ficha 265, 268, 269, 378, 117, 808 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Proposta de emenda impositiva número 19, 2023, de autoria do vereador João Vaz, que fica acrescido valores na ficha 808, 724, 475 e 294 e 101 e fica reduzida a dotação 56 para apreciação em turno 1 de votação. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação da pauta apresentada. O plenário concorda? Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 129 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 129 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Carmo do Paranaíba para o exercício financeiro de 2024. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pelos vereadores Rodrigo, Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer é favorável. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-á aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto número 129 de 2023 em primeira discussão. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Vereadora Laura. Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que está aqui. A gente fica muito feliz com o plenário cheio hoje, a todos que nos assistem pelas redes, a todos os colegas. Hoje é um dia muito importante, várias pautas aqui importantes dentro da casa, principalmente essa que é sobre o orçamento para o ano de 2024. Sem orçamento, o município não faz nada. Diante disso, senhor presidente, eu gostaria de ler a justificativa do projeto de lei. Mensagem do prefeito municipal. Proposta orçamentária para o exercício de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei que contém a proposta orçamentária para o exercício de 2024,
A proposta orçamentária foi elaborada tendo em vista as diretrizes gerais determinadas pela Lei Federal número 4.320, de 64, Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela proposta de plano plurianual e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O orçamento fiscal proposto para o exercício de 2024 estima a receita bruta em R$ 222.217.000, sendo que, deste montante, dos R$ 22.217.000 refere-se à retenção em favor do Fundeb, Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, nos termos da Portaria Conjunta número 840 de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Orçamento Federal. A receita orçamentária líquida do município é estimada em R$ 200 milhões, com despesa prevista no mesmo valor. Das receitas, a receita estimada para o exercício de 2024 é constituída pelas transferências dos recursos do governo federal e estadual asseguradas no texto constitucional e aqueles oriundos de convênios e a título de receitas próprias. Das despesas, a despesa orçamentária líquida foi fixada em R$ 200 milhões, obedecendo-se o princípio do equilíbrio orçamentário. Da despesa fixada, R$ 1.482.900 são destinados à reserva de contingência do município. Desse valor, R$ 482.900 destinado à reserva de contingência do RPPS, conforme a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dos gastos com pessoal, os gastos com pessoal e encargos, incluso o Poder Legislativo, estão estimados em R$ 86.208.000, representando 46,92% da receita corrente líquida. Gastos com a educação. Os gastos previstos na manutenção do ensino estão orçados em R$ 24.277.000, somados à dedução efetuada para a contribuição ao Fundeb de R$ 22.217.000, perfaz o montante de R$ 46.494.000, representando 27,92% das receitas provenientes de impostos e transferências decorrentes de impostos, estando, portanto, dentro do limite constitucional. A receita do Fundeb é estimada em R$ 18.900.500, com despesas previstas no mesmo valor, sendo destacado o valor de R$ 17.743.000 para custear as despesas com o pessoal do magistério, representando 93,88% das receitas do Fundeb, estando, portanto, dentro do previsto, que é de 70%. Dos gastos com a saúde, as despesas com ações de saúde a serem custeadas com os recursos próprios estão previstas em R$ 34.282.500, representando 20,59% das receitas provenientes de impostos. Transferências decorrentes de impostos estando, portanto, acima do mínimo legal, que é de 15%, conforme a emenda constitucional número 29 de 2000. Dos gastos com o Legislativo, a proposta orçamentária do Legislativo é estimada no montante de R$ 7.028.913,87, considerando que a estimativa da base do cálculo da receita sobre o qual incide o duodécimo é de R$ 100.413.055,30, aplicando-se o percentual de 7%, obtém-se o valor anteriormente especificado, estando assim dentro das previsões de que trata a emenda constitucional número 25 de 2000. Conclusão.
A proposta orçamentária obedece rigorosamente à ordem legal e constitucional e os programas e ações constantes estão compatíveis com os demais instrumentos de planejamento orçamentário do município. Para que haja melhor compreensão desta peça orçamentária, elaboramos o quadro de detalhamento das despesas com as descrições e valores de todas as ações governamentais. Na certeza de que a matéria será dada a melhor acolhida por parte desta casa, é que conclamo a Vossa Excelência e dignos pares a serem favoráveis, votando pela sua aprovação. Carmo do Paranaíba, 28 de setembro de 2023, César Caetano de Almeida Filho, prefeito municipal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Laura. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, Vai. queria só repassar a informação ao público presente e aos ouvintes que esse projeto 129, que já foi lido, né, a justificativa aí pela vereadora Laura, ele estima a receita e fixa as despesas do município de Carmo Paranaíba para o ano que vem, onde os programas, os projetos e as secretarias são atendidas conforme essa arrecadação. Então, ele estima, né, que vai arrecadar um valor X e com essa estimativa de arrecadação, então os programas, os projetos das políticas públicas feitas para o município são analisados e cada um tem um valor. Então, tudo aquilo que o município pretende realizar em 2024 está nessa estimativa e nessa previsão de receita e despesas. Obrigado, vereador Vaz. Mais algum vereador? Então, nós já vamos passar para na sequência, mas eu quero dar uma palavra aqui, até pegando um gancho na justificativa que a vereadora Laura acabou de ler para a gente, e no que o nosso nobre colega subtenente Vaz destacou. Eu quero esclarecer aqui a todos os presentes no plenário e aos que estão nos ouvindo pelas redes sociais, aos secretários também que já sabem dessa informação, mas é um grande prazer poder estar aqui trocando essas ideias, e principalmente aos vereadores, a nós vereadores, porque hoje nós estamos num momento muito importante de análise da proposta. Nós temos que entender a proposta de lei orçamentária. O prefeito, ele envia o projeto, a proposta, o que ele quer fazer, mas quem é o titular do orçamento, quem define o que vai ser feito é o Poder Legislativo. Somos nós, vereadores, que vamos autorizar, legislar e criar as condições para o prefeito fazer o que ele quer ou o que nós acreditemos que seja necessário para atender a população. Então, é muito bom deixar claro, porque a lei orçamentária, a Câmara Municipal é a titular do orçamento e da lei orçamentária, e o prefeito vai executar o que for aprovado aqui. Então, não é o que o prefeito quer fazer, é o que o legislativo autoriza que seja feito, porque o projeto veio apresentando o que o prefeito quer fazer pela cidade. Mas nós podemos ter ideias melhores, incluir no orçamento, autorizar e aprovar, e é isso que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer, não é o que ele quer, é o que a Câmara autorizou ele fazer, autorizou no sentido de determinar, porque a lei orçamentária, ela não é só autoriza, ela determina o que pode ser feito. Por que eu estou dizendo isso? É para exaltar e lembrar os legisladores da nossa responsabilidade no momento de votar uma lei orçamentária de mais de 200 milhões de reais, como foi lida aqui pela nossa nobre colega Laura Mello, e de que tudo isso está em nossas mãos enquanto representantes do povo. Então, nós temos que trabalhar aqui para atender a população de Carmo do Paranaíba, ver o que é melhor para o povo, e se isso estiver também de acordo com o que o prefeito quer fazer, nós
deveremos sim aprovar e caminhar no sentido do desenvolvimento do Carmo e de atender da melhor forma a nossa população. Mas nunca pensem que a lei orçamentária é o prefeito que define o que vai ser feito, é o prefeito que define, que manda o que vai ser feito o ano que vem. Não é bem assim. O prefeito apresenta o que ele quer fazer e vai caber aqui a nós, autorizar ou não, e fazer as emendas e as mudanças necessárias no orçamento para atender não só a vontade do prefeito, mas a nossa população, que é o mais importante para nós. Então, queria deixar isso registrado e que a gente comece a votar essa lei com esse entendimento e com essa chave hermenêutica de interpretação da nossa lei. Muito obrigado e vamos prosseguir agora aqui no nosso projeto. Coloco o projeto de lei número 129 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. E quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 129 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto está encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer, para apreciação e votação em segundo turno. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação da proposta de emenda número 20 de 2023. O plenário concorda? Coloque em apreciação em turno único de votação a proposta de emenda número 20 de 2023, de autoria do vereador Igor, que modifica o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei 129 de 2023. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo Mayra, apresente seu parecer mediante leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação da emenda em turno único. Favorável. Parecer favorável, senhor presidente. Contrário. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco a proposta de emenda 20 de 2023 em discussão única. Algum vereador vai querer falar? 20. Coloco proposta de emenda número 20 de 2023 em votação única. Senhor presidente, eu queria falar, o senhor permite? Ai, tinha passado de hora, mas vamos lá. Então, vou voltar e abrir para todo mundo de novo. Mas eu peço, então, como a pauta está extensa, que os vereadores manifestem mais rápido um pouco, viu? Mas pode falar, Júlio. Sobre essas emendas no orçamento, eu só gostaria de questionar aqui aos autores. Desculpe, gente, boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, Valquíria, representando o sindicato, senhores servidores, senhores secretários, boa tarde. Eu gostaria de perguntar aos senhores autores se os senhores alinharam com as respectivas pastas, com os secretários, sobre essas movimentações, onde que está anulando e tudo, para depois apresentar aqui a sugestão de emenda. Você está de todas as emendas ou só da do Igão? A primeira é do Igão, né? Mas aí aqui eu já estou, minha pergunta vale para todos. Bom, eu vou deixar o Igão responder então, e já adiantando, Júlio, eu quero até retomar o que eu falei agora. O titular da lei orçamentária somos nós, é o legislativo, né? E a lei ela só está definindo e criando as condições para que seja feito o ano que vem. A forma de executar e de se fazer, ela pode ser discutida o ano que vem e alinhada o ano que vem, porque essa lei não vai ser executada esse ano. Então, sobre as minhas propostas de emendas, eu já te adianto que eu não discuti com o Executivo detalhes, apesar de
Na questão da cultura, é uma emenda que eu faço até num valor maior. Conversei com o prefeito, seria uma possibilidade de uma parceria com a Câmara para a gente apoiar uma festa da cidade aqui de uma forma que o povo merece. Mas na hora de votar a minha emenda, eu vou justificar e vou falar isso certinho. Não vou adiantar aqui agora, não, mas eu deixo aí, se o Igão quiser esclarecer, que passa a palavra ao vereador Igor. Só para ficar mais claro, essa pergunta minha é pelo seguinte: quando se anula uma dotação, você tem que saber, é uma coisa muito técnica em relação à movimentação orçamentária. Então é nesse sentido que eu estou perguntando. Não basta eu falar assim, eu vou tirar 1 milhão daqui e pouquinho, mas tirou da onde? Poderia tirar, poderia movimentar, então é nesse sentido. Não, Júlio, então agora já explica melhor, que agora eu que já não entendi. Como é que é essa técnica aí? Poderia. Peraí. Se a lei orçamentária é da Câmara, quem pode ou quem não pode tirar ou anular ou acrescentar? Explica melhor, Não, que agora você já me deixou confuso. A lei orçamentária é da Câmara? Claro. A proposta vem do Executivo. Sim. A proposta, mas quem aprova e quem determina o que vai ser é a Câmara. É claro que é o Legislativo que vai aprovar, que vai criar a lei orçamentária, que vai validar. É claro que é da Câmara. É porque é uma situação muito técnica, muito complexa em relação ao orçamento. O Executivo é o autor da lei e nós podemos, né, justificar algumas alterações. Por isso que eu perguntei, fez alterações? Fez. Eu vi que alguns vereadores fizeram alterações, com boas intenções, inclusive. Mas conversaram com as pastas, com os secretários sobre essas alterações, qual o impacto teria, entendeu? É nesse sentido. Ô, Júlio, eu entendo, não estou entendendo a sua preocupação, mas eu estou entendendo que você está querendo dizer que os vereadores não têm capacidade técnica de alterar o orçamento. Eu discordo completamente e vejo que o orçamento, ele é para os vereadores fazer o que a cidade necessita e o povo necessita. Não é para atender a vontade do prefeito, não. Então, nós temos que deixar isso bem claro aqui para a população. E a sua pergunta, quando eu for ter que esclarecer as minhas emendas e as minhas propostas de modificação, eu vou esclarecer, vou explicar direitinho, mas eu não estou entendendo o motivo da sua pergunta. Você fala, é muito técnica. Ah, mas nós não somos técnicos para fazer essas alterações? Só o Executivo que sabe fazer uma lei orçamentária? Então nós não somos competentes e capazes para votar essa lei, alterar, mudar, criar dotação, anular, criar novas. Nós somos plenamente capazes e competentes e temos autorização da lei para fazer isso. Então eu acho que você tá desvalorizando os vereadores que estão aqui. Não é nesse sentido que eu quis dizer, não, presidente. É porque quando você mexe no orçamento sem conversar com o executivo, com o corpo técnico, com a equipe que faz essa parte, fica complicado, porque a empregabilidade dos recursos, de repente, não é efetiva. Entendeu? Hein, presidente? Se o senhor ou qualquer outro vereador não faz um alinhamento com o corpo técnico contábil do executivo, de repente aquela empregabilidade ali, aquela intenção não ser efetiva. É nesse sentido. Não. Aí é a questão de não se efetivar, é a questão política. A questão técnica é de como é que a lei foi aprovada. Tecnicamente, as nossas emendas estão certas, corretas e de acordo com a lei autoriza. Vamos né? aguardar para a gente ver. Agora, se a lei vai ser executada, como é que vai ser executada, aí é questão política e que nós podemos sim alinhar, conversar, buscar a melhor forma. Tem como fazer parceria com a Câmara, como já foi feito em várias situações. Agora, eu acho que as emendas também foi feito pelo corpo técnico da Câmara, foi conversado com o Executivo em vários momentos, trocado informações para que a melhor forma de se fazer as emendas. Agora, achar que nós não podemos alterar o orçamento seria não desqualificar. Eu perguntei se algum de vocês conversou com o secretário. Então não. Acho Então que a gente vamos tem que seguir, seguir a vamos pauta, seguir. porque uma pauta longa dessa, se a gente for discutir método agora, nós vamos ficar aqui até meia-noite aí. Não, mas está fugindo do que talvez, o regimento autoriza. Talvez isso aí é importante, porque isso vai impactar nas votações de todas as emendas, né? Então vamos conversar também, porque é importante.
Coloco a proposta de emenda número 20, 2023, em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a proposta de emenda número 20 de 2023 rejeitada por 5 mais 2 ali, por 7 votos a favor, não, 7 votos contrários, 3 votos a favor e uma abstenção. Diante do resultado, declaro a proposta de emenda número 20 de 2023 rejeitada. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação da proposta de emenda 21 de 2023. Plenário, concorda? Coloque em apreciação em turno 1 de votação a proposta de emenda número 21 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que modifica o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei 129 de 2023. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Enivaldo Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Enivaldo para apreciação da emenda em turno 1. Parecer favorável. Parecer favorável. Contrário. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco a proposta de emenda 21 de 2023 em discussão única. Presidente. Vereador Luiz Ricardo. O intuito dessa proposta de emenda é valorizar o bairro Paranaíba, né? Sobre a questão cultural e as atividades realizadas ali, uma vez que é o bairro que eu entendo um dos bairros menos prestigiados pelo município. É um bairro hiperpopuloso, onde temos vários problemas sociais, né, e econômicos dentro do bairro ali. E a gente buscou no orçamento R$30 mil para que seja direcionado para a Associação Comunitária do Bairro Paranaíba, com o objetivo para que a mesma tenha condição financeira de adquirir equipamentos de música e ministrar aulas de capoeira para as crianças que moram ali no bairro, né? Tais equipamentos são necessários para que a associação desenvolva com as crianças do bairro Paranaíba, neste município, oficinas de música e capoeira. Então, o direcionamento de um recurso onde possibilita e autoriza o município a transferir esse recurso para a associação do bairro, para que ela possa desenvolver essas atividades culturais e esportivas dentro do bairro Paranaíba, que todos sabem a realidade daquele bairro aqui. Não precisa da gente delongar muito nesse assunto. Então, peço aos nobres edis aqui, os nobres colegas, o voto de apoio, né, para que essa atividade, o ano que vem, possa ser desenvolvida num dos bairros mais precários e mais necessitados de nossa cidade. Senhor presidente, só mais uma, Vereador Júlio. para não delongar e virar debate, eu gostaria de uma vez só a gente fazer uma fala, porque, como o senhor disse, vai impactar em todas as votações das demais emendas. Eu gostaria de ouvir, doutor Rodolfo, que todos os secretários reclamaram comigo essas alterações orçamentárias. Então, eu gostaria, se o senhor está trabalhando no permitisse... executivo agora? Não, estou trabalhando para o povo. Uai, reclamou com você? Por que não reclamou com os autores? Não sei. Ah, tá. É porque eu voto aqui, entendeu? Aí, eu gostaria, se o senhor permitir, que ele falasse, para a gente ver essa questão técnica e orçamentária. Vereador Júlio, eu não vou abrir a palavra, porque senão, se cada emenda nós vamos ter que escutar. Não é cada um, não. Ele falar só uma vez, que vai impactar em todas as outras. Todos os secretários estão aqui presentes, os servidores. Eu acho que seria interessante para a nossa votação. Tá, consulta o plenário, se o plenário tem interesse em ouvir o doutor Rodolfo
para esclarecimento sobre a questão técnica do orçamento. Quem tiver a favor de ouvir o doutor Rodolfo, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Então, o plenário aceitou. Passa a palavra 5 minutos ao doutor Rodolfo. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Fica à vontade. Bem, boa tarde, já cumprimentei. Então, vamos para a fala que está sendo rápido. Essa lei orçamentária anual, o que acontece? A gente tem os recursos financeiros das receitas públicas municipais que são destinados para determinadas atividades e programas e finalidades e serviços essenciais como saúde, educação, transporte, infraestrutura, cultura. Então, o que acontece? Quando a Câmara remaneja de uma dotação orçamentária um valor significativo, igual a gente teve alguns casos lá, eu analisei rapidamente a proposta de emenda e a lei orçamentária. Vamos citar só a título de exemplo aqui, um caso de serviço permanente de TI. Tá? Estava em R$930 mil. Aí a Câmara foi e reduziu para R$20 mil. Não dá para pagar nenhuma parcela do TI, entendeu? Então, assim, outra questão aqui, que as despesas com o pessoal, que foi reduzida para R$30 mil, com as despesas com o pessoal de manutenção permanente de serviços. Então, assim, é necessário que haja um alinhamento entre o Executivo e o Legislativo para que não haja déficits nas dotações orçamentárias que vão prejudicar o atendimento de serviços públicos essenciais. Então, isso aí é uma situação que, independente de quem está legitimado, quem é legitimado, quem é responsável pela lei orçamentária anual, a gente tem que pensar o quê? Tem que pensar se vão dar para pagar as contas que o município, o executivo, já previu, já fez um planejamento prévio, que aquela dotação é a exata para aquele certo elemento de despesa e que não, se for mexer, vai ter que mexer de uma outra dotação que é menos relevante e menos importante do que essas que estão sendo mexidas a toque de caixa ou, como o senhor mesmo falou, que não consultou o executivo. Isso aí é uma falha quando a gente se pensa no município de Carmo do Paranaíba como um todo. Porque hoje, o executivo e o legislativo são responsáveis pela administração do município como ente federado. Então, se eles não conversarem, não tiverem um diálogo, vai ficar complicado. E como a lei orçamentária anual, ela não aceita determinados tipos de veto, tá? Então, isso aí é muito importante a gente alinhar antes, tá? Para evitar problemas o ano que vem. Porque senão vai ter que ter, para cada dotação orçamentária que foi reduzida, vai ter que ter uma suplementação. E tem um limite de suplementação ou complementação, que é de 20% do orçamento. Então, assim, é preocupante esse remanejamento, essa diminuição das dotações orçamentárias que o Poder Executivo encaminhou para a Câmara, tá? Para que elas tenham eficiência durante a sua execução. Então, assim, eu parabenizo o Júlio ali por ter, né, aberto a oportunidade para a minha explicação, mas eu deixo alerta a isso. Por quê? Porque o Legislativo e o Executivo, eles têm que conversar para um bem comum, que é o atendimento das necessidades essenciais do município de Carmo do Paranaíba como um todo. Então, alguma dúvida aí, vocês podem me perguntar, que eu estou disposto a responder aqui. Então, a lei orçamentária ela tem que ser encaminhada e aprovada da forma que o Executivo encaminha para essa casa? Não, eu não quis Nós dizer... temos autonomia para alterar a lei orçamentária? Tem autonomia, sim, senhor. Ah. Mas o que acontece? A autonomia ela é reduzida, porque o município já paga uma consultoria jurídica externa para a elaboração da lei orçamentária anual, já são movimentados várias secretarias, vários chefias de divisão, vários órgãos do poder público, para quê? Para que seja feito um cálculo aritmético e matemático, porque o recurso público ele é escasso, Luiz Ricardo. Então, não é que a Câmara não tem autonomia para alterar a lei orçamentária anual, mas tudo, com um bom diálogo, consegue-se alcançar um objetivo comum. Agora, se ficou dessa forma que
tá, eu já citei 2 exemplos aqui, vai prejudicar e muito a ação do Executivo no ano que vem. Certo, doutor Rodolfo, agradeço aí bastante os esclarecimentos do senhor e quero deixar claro, para ser filmado, transmitido ao vivo, isso que o senhor falou e é muito importante, o Executivo e o Legislativo precisam conversar. Agora, dizer que a aprovação das emendas compromete a execução do orçamento ou compromete o bom andamento do município no ano que vem, o senhor está de forma subliminar dizendo que o prefeito não quer conversar, o executivo não quer conversar com a Câmara, quer que aprova do jeito que veio para não ter que conversar. Porque todas as suplementações que vieram a esta casa nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, foram aprovadas. Tudo, mesmo às vezes sem o diálogo necessário, várias suplementações fizeram remanejamentos no orçamento e tudo foi resolvido. A população de Carmo do Paranaíba nunca ficou sem receber os serviços essenciais ou sem ter a contrapartida do Executivo por causa dessa questão. Essa questão de suplementação, de modificação, de uma dotação, isso é muito simples de ser resolvido e já foi resolvido aqui muitas vezes. O que nós queremos aqui com as nossas, pelo menos agora eu estou falando por aqui, com as nossas emendas e alterações no orçamento, é criar condições orçamentárias para que se faça aquelas ações. E sim, podemos conversar depois aí se o Executivo achar, essa ação que você deixou preparado o orçamento para ser executada, eu não quero executar, ou eu não vou executar, ou não é o melhor, não é isso que eu quero, podemos suplementar e mudar de local e ver uma outra forma de se resolver. O que eu acho que os vereadores estão perdendo é de deixar de colocar no orçamento, porque agora é o momento que nós temos. Se você deixar de criar condição orçamentária para se fazer o ano que vem, depois você não faz, porque a iniciativa é do Executivo. O ano que vem, se você quiser fazer algo e o Executivo não quiser fazer, ele nem conversa com você. Agora, o orçamento está preparado, ele não querendo fazer, ele vai ter que, no mínimo, conversar para deslocar aquele dinheiro para outro lugar. Nunca teve uma suplementação rejeitada aqui que tivesse explicações e que foi tudo demonstrado que esse orçamento é melhor para cá ou para lá. Então, assim, eu discordo do senhor quando o senhor diz que a possibilidade legislativa é reduzida na lei orçamentária. Eu acho muito o contrário. É um momento especial que nós temos que ampliar toda a nossa força legislativa para se fazer cumprir o que nós desejamos para o povo o ano que vem. Agora, cada vereador tem a sua forma de pensar, eu respeito a todos, e nós vamos prosseguir aqui com as votações, mas eu agradeço muito aí, doutor Rodolfo, pelos esclarecimentos. Eu agradeço. Senhor presidente, não que a Associação do Bairro Paranaíba não mereça o recurso, tudo em cima de uma base de um bom diálogo, mas a gente sabe que a dotação que foi enviada esse recurso não é a dotação de subvenção. Nós sabemos também que a Associação do Bairro Paranaíba ainda não está com a documentação completa para poder receber um recurso público. Então, é aí onde entra falando a questão técnica. A técnica ela é muito minuciosa. Quem está na ponta, principalmente trabalhando vereadora, todos os dias, são eles. Documentação, viu? Entendeu? Pois é, mas ela está registrada para poder receber. Eu sei que atende lá o Boca Juniors, né, mais de 100 crianças, então, ela tem que estar preparada para poder receber. O que a gente está questionando aqui não é se merece, se não merece, não é isso. Nós estamos aqui hoje puramente falando tecnicamente. Por isso que eu queria agradecer também a presença do secretariado aí para poder ajudar nós aqui hoje, né? Apesar de que o diálogo antes eu também considero muito importante, mas é só para trazer essa curiosidade e essa informação. Vereadora Laura, essa questão técnica que você levantou, ela não é tão necessária agora, porque nós estamos aprovando uma lei para o ano que vem. Muitas coisas podem ser adequadas para o ano que vem. Tá, hoje a instituição não está apta a receber. Tá, mas ela não vai receber hoje. Nós estamos aprovando essa lei para o ano que vem. O ano que vem pode ser que ela esteja. Ah, mas e se não tiver?
nós voltamos e fazemos como nós sempre fizemos. Por que tem suplementação? Para que tem mudança de dotação? Nós precisamos deixar o orçamento preparado para atender a população. Se o ano que vem a associação que o Luiz Ricardo está falando aqui não tiver condições, eu tenho a plena convicção de que o próprio Luiz Ricardo vai votar uma suplementação para esse dinheiro ser colocado em outro lugar. Ele não vai deixar esse dinheiro travado no orçamento. Isso eu acredito, e qualquer um de nós faríamos a mesma coisa. O que eu acho que é os vereadores aceitar reduzir o poder do legislativo, é o executivo falar uma coisa, esse aqui não tem, e vocês simplesmente, vocês não, nós do legislativo, excluirmos as pessoas do orçamento, excluirmos as possibilidades do orçamento, sem buscar uma solução. Porque hoje pode ser que não tenha, mas hoje não tem que ter técnica para hoje, eles não vão receber hoje. Então nós temos que deixar isso bem claro para as pessoas. Senhor presidente, o senhor não pode falar que a gente está reduzindo o poder de vereador, mérito de vereador, de maneira alguma. Esse é o seu entendimento, o meu já não é. Trabalhar com técnica e diálogo com o executivo, para mim, é essencial para fazer as políticas públicas poder acontecer de fato e não virar politicagem. Esse é o meu princípio enquanto vereadora. Certinho. Então, na minha opinião, está sim sendo reduzido a técnica, a poder dos vereadores, porque nós não estamos proporcionando um orçamento adequado. Senhor presidente, só uma última colocação, que isso vai gerar todas as nossas votações. Por exemplo, tem anulação aqui de dotação que vai impactar na administração de receita, porque ele está anulando a administração de receita no orçamento. Então, assim, é uma situação, nós podemos localizar. Isso foi falado para o secretário. Não, vou localizar. Por exemplo, todas as intenções que eu vi aqui são boas, só porque, voltando à pergunta que eu fiz, alguém conversou com os secretários ou com o corpo técnico do executivo para saber se essas anulações não impactariam negativamente no orçamento público para depois que alguma execução fosse feita. Então, não pode só movimentar sem saber de onde está tirando. Não, achei 1 milhão aqui, eu vou jogar ele no outro setor. Não é assim que funciona. Então, com todo respeito, pensem no que eu estou dizendo, na questão da impactação no ano que vem. Isso aqui é uma questão técnica. Quer executar igual a do Luiz aí, 30 mil para a associação do bairro? Perfeito. Tem certeza de sentar com o prefeito, ele coloca lá a abertura de crédito especial se for preciso. Agora, o caminho que está sendo seguido aqui, não estou dizendo dessa específico não, tá? Estou citando de exemplo. Talvez essa está beleza, no local adequado, que não vai impactar. Mas e as demais? São vários valores aqui que somados passam de milhões que estão sendo anulados em fontes que, desculpe, se eu perguntar aqui, os senhores não vão saber responder as fontes que estão sendo anuladas. Se essas fontes é da saúde, da educação, se vai impactar no transporte de um paciente, se vai impactar no pagamento de servidores. Então, é nesse aspecto que eu estou preocupado, porque todos os secretários, todos eu estou até excedendo, quase todos os secretários me ligaram falando por que não procurou a gente para fazer a anulação no local adequado. Senhor presidente. Vereadora Mayra. Já que a pergunta foi extensiva a todos, né? Uma boa tarde a todos, primeiramente, né? Que nos assiste, que nos presenteiam aqui com suas presenças, um momento muito importante para a Câmara de Paranaíba. Júlio, geralmente quando eu apresento um projeto, qualquer projeto assim que eu apresente, quando tem um impacto financeiro direto em alguma secretaria, eu procuro os secretários para a gente conversar e alinhar a melhor forma de execução. Nesse caso aqui, eu não tive a mesma preocupação que, como o Múcio disse, há uma autonomia também da Câmara. É uma proposta de projeto do Executivo, mas nós também podemos fazer as nossas propostas enquanto Legislativo. E as propostas que eu fiz aqui, de emenda, né, sem ser impositiva, já eram finalidades e programas já existentes. Não, das impositivas, ok. Eu falei, fora as impositivas, né? São finalidades e programas os quais eu já vinha destinando nos anos anteriores. Então, eu imaginei, não vai ter nenhum problema, porque se tivesse, até as secretárias teriam me ligado com a mesma preocupação também, né? Então,
Ou seja, para o abrigo temporário da mulher, para os portadores de câncer, para o Cantinho da Sagrada Face, para o Bolsa Atleta, são programas que já existem. Então, por isso, eu não tive essa preocupação. Sim, mas dentro da fonte que a gente anulou, procuramos não anular em nada que fosse como o doutor Rodolfo falou. Sim, nada equivalente à educação, saúde, ou que seja um comprometimento, né, do serviço necessário à população. Tivemos, pelo menos da minha parte, todo esse cuidado, não fazer nada mirabolante, né? Sim. Claro, claro. Assessoria, consultoria. Não, entendeu? com certeza. Então, Mas assim, foram anuladas várias dotações. Por exemplo, aqui, ó, eu estou com as fichas aqui que eu peguei rapidamente lá. A 50 e 51, redução de mais de 135 mil para pagamento de consultoria, que é insuficiente o pagamento dos contratos atualmente vigentes. A 858 e 862, programa do almoxarifado, que foi para R$5 mil, que está precisando urgentemente de investimento de recursos e dotações orçamentárias. Administração de receitas, que foi o que o Júlio falou aí, que é para pagar a impressão dos carnês de IPTU, ficou só com R$5 mil. Fora outras aqui, ó, material permanente, que o Humberto necessita para o funcionamento da máquina pública, para ter papel, para ter caneta, para ter toner, para ter computador, para ter servidor, entendeu? Então, assim, do site, do sistema lá, era 930 mil, caiu para R$20 mil, que não dá para pagar nenhuma parcela, entendeu? E são necessários, são serviços essenciais para o próprio funcionamento da administração pública, do Poder Executivo. Então, assim... Doutor Rodolfo, mas aí era bom o senhor ser mais específico. Quais projetos que atingiram essas dotações aí? Porque aí você está colocando todo mundo conjunto. Eu tenho certeza que os meus não estão nesse nicho aí. Não, mas eu estou falando, não é do senhor especificamente, eu estou falando das propostas de emenda da Câmara Municipal. Justo, mas entendeu? De quais vereadores que atingiram essas dotações aí? Porque aí nós teríamos que identificar, ué. Porque aí você está generalizando todos os projetos. De repente, alguma passa, entendeu? É nesse sentido. Isso. Porque eu recebi essa pauta ontem, domingo. Então, eu estudei essa pauta ontem e vi rapidamente a lei orçamentária anual de ontem para hoje. Mas, se o senhor quiser, eu posso identificar as propostas de emendas que prejudicaram essas fichas orçamentárias aqui. Mais algum vereador vai querer fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu acho que a gente tem que ser mais célere, né, nessas votações, porque é um projeto longo e extensivo. A maioria das pessoas que estão aqui no plenário vieram para acompanhar a votação da emenda positiva minha da saúde, né? Eu acredito que 80% das pessoas que estão aqui, e ela é uma das últimas. Então, se a gente continuar nesse ritmo aqui, o projeto vocês ali para as 8h30 da noite, volta no pacote, vai votar. Essas aqui, não? Aqui, ó, o depoimento pessoal certinho, da falta de material. Boa tarde a todos aqui, viu? Durante muitos anos que eu trabalho como agente de saúde, hoje não falta material, mas a gente já teve falta de folha para imprimir as folhas da gente trabalhar. Tá, mas se a gente teve falta hoje, não falta. Esse orçamento é para o ano que vem. Falta? Falta. Então, infelizmente, não é esse orçamento que vai resolver também. Se está faltando, é porque, aí, ó, se nós formos entrar nesse, aí é falta de planejamento, falta de administração da secretaria que vocês estão ligados. Se está faltando folha para vocês, é uma vergonha, infelizmente, mas não é isso que nós estamos votando aqui que vai resolver. Esse orçamento aqui é para o ano que vem. Tudo que eu fiz as propostas aqui, eu tenho a solução para apresentar também na hora que nós vamos debater. Eu não estou apresentando proposta de emenda aqui para fazer aventura, não. Eu tenho fundamento. Agora, se vocês estão passando dificuldades, infelizmente, é porque a gestão está sendo mal feita e vocês têm toda a razão de reclamar, mas
porque isso aí já é o orçamento de 2023 que está sendo executado. E não poderia nem deveria estar faltando nada para vocês. Pessoal, e nós não vamos entrar em debate com o plenário, porque senão nós vamos delongar muito aqui. Agradeço a cada um que manifestou, muito obrigado. Coloca a proposta de emenda número 21 de 2023 em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a proposta de emenda número 21 de 2023 rejeitada por 7 votos. Rejeitada por 7 votos contra, 3 votos a favor e nenhuma abstenção em turno único. Diante do resultado, declaro a proposta de emenda número 21 de 2023 rejeitada. Coloquem a apreciação em turno. Aliás, consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação da proposta de emenda número 22 de 2023. O plenário concorda? Coloque a apreciação em turno único de votação a proposta de emenda número 22 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que modifica o quadro de detalhamento de despesas para o projeto de número 129 de 2023. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Enivaldo para apreciação do projeto em turno único. Parecer favorável. Parecer favorável. Contrário. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco a proposta de emenda 22 de 2023 em discussão única. Procurar essa ficha aqui, só um minuto, presidente. O vereador Luiz, com a palavra. Presidente, o intuito aí é de encaminhar um recurso de R$2.000 para a comunidade Bravinhos, né? Para que ela possa ter condições de fazer alguns investimentos na área de lazer lá deles, da comunidade, do campo, e esses detalhes, a contratação do eletricista para resolver alguns problemas lá. Então, esse projeto de emenda aqui é R$2.000 destinados à comunidade Bravinhos. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra sobre essa emenda? Coloca a emenda número 22 de 2023 em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a emenda rejeitada por 6 votos contrários, 4 votos a favor, nenhuma abstenção em turno único. Diante do resultado, declaro a proposta de emenda 22 de 2023 rejeitada. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação da proposta de emenda número 23. Plenário, concorda? Coloque a apreciação em turno único de votação a proposta de emenda número 23 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que modifica o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei número 129 de 2023. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Enivaldo para apreciação em turno único. Parecer favorável. Parecer favorável. Contrário. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a emenda número 23 de 2023 em discussão única. Senhor presidente. Vereador Luiz Ricardo. É mais uma ação, né, que chega requisitada através dos cidadãos que estão até aqui presentes, o senhor Caso Otânio, o Fabiano, que é dar um suporte, um apoio a atividades já realizadas
na Associação Nipo-Carmense de Carmo Paranaíba, mais conhecida como Clube dos Japoneses. A gente está destinando, através dessa proposta de emenda, R$30 mil para incentivar a prática esportiva que ali já é desenvolvida, inclusive com alguns atendimentos sociais, né? São alunos que participam do beisebol, softball, como preferirem, ali naquela entidade. E não vejo dificuldade nenhuma em manipular as dotações, né? Uma vez que ela vem atender, né, chegar na ponta para a comunidade. Então, vem pedir o apoio dos novos colegas, mais uma vez, né, para que a Associação Nipo-Carmense, que vem fazendo um trabalho social na nossa cidade há décadas já, possa ter acesso a esse recurso público para que possamos prestigiar essa entidade que tanto já fez por nossa cidade. Então, vem pedir aos novos edis o apoio para que o ano que vem a associação tenha legalidade em receber esse recurso. Obrigado. Vereador Rodrigo. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento os demais vereadores. Boa tarde a todos aqui presentes. Aproveitar aqui que o senhor Cazu está aqui. Hoje a gente esteve na prefeitura, Cazu, conversando com a parte técnica da prefeitura. Então, não só o senhor que está aqui atrás dessa emenda, como tantos outros aí, bairro Paranaíba, o povo lá de Bravinhos, agora no início do ano tem os projetos de subvenções, então é só ser apresentado toda a documentação e que esteja em dia, né, que esteja trabalhando, e a prefeitura está lá com toda a sua equipe técnica aberta para atender qualquer um. Mas enquanto esses documentos não forem apresentados, então, é isso aí que eu estou tentando fazer com o senhor para que todos os outros aqui entendam. Não adianta a gente querer aprovar sabendo que não vai acontecer. Para acontecer, tem que estar com essa documentação em dia. Então, é só isso, senhor presidente. Senhor presidente, só queria indagar aqui que eu acho que está faltando respeito aqui por parte do senhor vereador Luiz Ricardo. Você brinca demais com as coisas que a gente está falando. Dirigir a palavra ao senhor vereador. Não dirigir a palavra ao senhor. Não dirigir a palavra ao senhor vereador. Você tem que calar a boca. Não dirigir a palavra para o novo vereador. Você tem que esperar um falar para depois você conversar, rapaz. Ninguém te interrompe aqui, não. Você está pensando que você é presidente da Câmara até hoje aí? Tem que ficar mais calado. Senhor presidente, eu gostaria só de complementar essa informação do vereador Rodrigo. Tem o Fundo da Infância e Adolescência, inclusive ele já atende a APAI, atende o Cantinho da Sagrada Face, a Associação de Karatê, e através desse fundo é possível, né, que o edital ele é lançado, e dentro desse edital tem uns critérios a ser cumprido, e essas associações, agremiações, que estão com esses documentos em dias, eles apresentam para a prefeitura o plano de trabalho, no caso lá a escolinha que deve ser em caráter gratuito, e o Boca Júnior já conseguiu um recurso, hoje recebe 50 mil, mais ou menos baseado nesse sentido, então consegue, né, a partir do ano que vem, então logo lançou o edital, a Associação Cultural Esportiva Nipo-Carmense, através desse fundo da infância e adolescência, seu Cazu, então consegue esse recurso. Hoje, do jeito que ele veio aqui, não é o caminho correto para que consiga realmente essa subvenção. Presidente, eu peço vista da proposta de emenda número 25, uma vez que não estão tendo entendimento em todas subsequentes, todas as propostas de emenda, menos as impositivas.
Então, peço vista da emenda 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Pessoal, nós tivemos informação aqui também, eu aproveitar o Ronan aqui presente e o pessoal do Executivo, que a lei de subvenção ainda não chegou à Câmara, e para evitar o que aconteceu o ano passado, nós vamos votar esse projeto aqui juntamente com a lei de subvenções. Então, eu peço que vocês enviem a lei de subvenções para que a gente paute junto e para que a gente possa trabalhar sabendo o que está sendo feito e para evitar essas discussões aqui. Luiz tirou o projeto de pauta, vista está concedida. Uma vez concedida a vista das emendas, não tem como a gente votar o restante do projeto. E alertando o Executivo que nós vamos aguardar a lei de subvenções chegar a esta casa para nós votarmos o orçamento de forma mais tranquila. Enquanto isso também dá para ir tendo o diálogo necessário aí com o Executivo, alinhando essas emendas, adequando. E vista concedida ao vereador Luiz Ricardo, se algum vereador desejar fazer uso da palavra, o espaço está livre pelo prazo regimental. Presidente. Vereador Luiz Ricardo. Queria agradecer muito a presença de todos os agentes comunitários de saúde e de endemias aqui hoje. Vocês vejam o quanto é difícil fazer as coisas certas, né? Que nem sempre o certo é apoiado por todos. Agradecer ao Fabiano, ao senhor Cazu, não desistimos ainda da luta, certo? E, infelizmente, essa é a realidade política que vivemos. Nós estamos aqui para fiscalizar e legislar. E hoje estaríamos aqui fazendo o ato de legislar. Mas, infelizmente, foi feito um esquadrão para vir tentar travar, né, as emendas e os projetos dos vereadores considerados de oposição. Infelizmente, essa é uma realidade que vivemos, né? Impossibilitando, às vezes, de que o recurso chegue na ponta ou que seja feito da forma que o prefeito entenda melhor, né? Então, infelizmente, hoje não votaremos mais aquela emenda impositiva onde eu iria destinar R$112 mil para benefício dos agentes de endemias e os agentes de saúde, né? Não iremos votar os 55 mil que seria direcionado, que é emenda impositiva, essas são impositivas que eu estou falando, destinados para o Cantinho da Sagrada Face, para o desenvolvimento de um projeto de música para as crianças carentes também. Então é isso que acontece. As coisas às vezes deixam de acontecer porque não está atendendo o interesse político do Executivo, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Eu, sim, fico muito triste com essa situação, porque poderíamos sair daqui hoje já pensando em uma forma de organizar isso para o ano que vem. Mas não é de se estranhar também, não. Uma vez que a folha de pagamento do município está extrapolada, extrapolou o teto, uma vez que o teto de terceirização está extrapolado, uma vez que não está pagando o teto das enfermeiras, o piso salarial, né? Então a gente fica vendo assim várias barberagens dessa administração que nos deixa muito triste, porque quem está perdendo com isso é a população de Carmo Paranaíba e vocês, colaboradores do serviço público. Somente, presidente. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado, Luiz. Com a palavra, vereador Júlio. Só gostaria de esclarecer os servidores presentes, o sindicato de servidores, que essa emenda do Luiz merece nosso aplauso, será aprovada, e eu imagino que vocês não estão tendo prejuízo de não ser votada hoje, porque elas não iam ser pagas esse ano. De qualquer forma, será paga no ano seguinte, né? Então, não vai prejudicar vocês. E essa aí pode contar com o meu voto, tá? E sobre o caso e também o ano que vem nós estamos trabalhando um projeto muito importante para os servidores. Estou muito otimista, eu acredito que vai dar certo. Vem uma boa notícia aí.
E para o pessoal Cazu, Fabiano aqui, eu me comprometo a ajudar a ideia do Luiz, caso tenha alguma dificuldade no executivo, para que vocês recebam, né? Lembrando que todo o mérito é do vereador Luiz, que trouxe essa ideia de colocar o recurso na associação de vocês. Mesma forma do bairro Paranaíba. Inclusive, se precisar, eu ajudo a conseguir o recurso. Senhor presidente, quantas emendas impositivas também foi suspensa a votação delas? Sim, o projeto foi tirado de pauta, né? Porque a lei orçamentária, quando você tira a emenda, sai o projeto. Aí agora vai, quando voltar, que vai ser votadas. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu, senhor presidente. Vereadora Laura. Para vocês que estão aqui, e com certeza conseguiu ver um pouco da situação, como que funciona essa questão técnica aqui, que é de orçamento, eu tenho que ir para dizer para a Associação do Bairro Paranaíba, para o pessoal da Associação de Bravinhos, para o Clube dos Japoneses, para o pessoal, para os atletas, que são emendas que não são impositivas, ou seja, não obriga o prefeito a cumprir elas. Eu peço a vocês que, juntamente com os autores das emendas, quem tiver o interesse de dialogar com o Executivo, porque se é aprovado aqui ou não, o Executivo exerce, ele faz. Então, vocês conseguem, através de um diálogo, né, e ver também se está com tudo certo, as documentações, um ano de funcionamento, plano de trabalho, projeto social, né, se está tudo certinho. Então, aqui, gente, não é politicagem, não é perseguição, nós estamos aqui querendo o resultado das ações, e o resultado depende de uma técnica bem feita. Então, não nos interprete aí com, como se diz, errado, tá? Não se deixam levar por discursos errados, viu? E vamos agora, né, filtrar, assim, aqueles que têm boas intenções e aqueles que estão com politicagem. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de fazer outra palavra? Então, para a gente encerrar, vereadora Laura, você falando muito de técnica bem feita, e nós, como vereadores, estamos vendo aqui, assistindo e tendo que resolver problemas de falhas técnicas gravíssimas no Executivo, talvez por omissão nossa, por não estar fazendo o que tinha que ser feito na hora certa. Como o Luiz falou aqui, nós estamos vendo teto sendo estourado aí, isso é falha técnica gravíssima. Nós estamos vendo pagamentos tecnicamente totalmente errados serem feitos. Então, assim, ficar falando para a população que nós estamos preocupados com técnica, nós temos que assumir mais a nossa responsabilidade legislativa, porque a técnica está sendo errada e depois vem aqui para resolver isso. A bomba estoura aqui, com a faca no nosso pescoço legislativo. Então, nós temos que ter muita prudência e responsabilidade de, na hora de fazermos o nosso papel, fazer